Beleza, vamos para mais uma aula e o assunto de hoje aqui no canal é a difração. Mais especificamente, né, a difração, né, de ondas, ok? Então veja que às vezes a gente caminhando pela cidade, né, aqui, a gente ouve, né, alguma música, ruídos, ok? A gente consegue ouvir, mas a gente não consegue, né, enxergar, por exemplo, o emissor desse ruído ou desse som, né? A mesma coisa ocorre quando a gente está dentro de casa. Às vezes seu vizinho lá faz uma festa ou algo parecido, você consegue ouvir o som, né? Mas você não consegue enxergá-lo, né? Porque que o som, né, passando pela janela, ok? Então você ouve, mas você não consegue enxergá-los. Então, ó, e isso é devido a esse fenômeno que nós chamamos de difração, tá? Então, chama-se difração de uma onda, encurvamento sofrido pelos seus raios quando a onda encontra um obstáculo à sua propagação. Então, o que é isso? A gente vai ter um obstáculo, tá? Então, a princípio, ó, eu posso ter, né? Aqui, ó, uma onda, e essa onda passando por esse obstáculo, sem interagir com ele, né? Deixando essa região em branco, ou em determinadas situações, ó, pode haver esse fenômeno da difração, ou seja, esse curvamento, né, desses raios, ok? Para regiões antes não atingidas. A mesma coisa com fendas, tá? Com aberturas. A gente pode ter uma onda que passe e não interaja, né? Não sofra esse fenômeno, ou em determinadas situações que ocorram este mesmo fenômeno. O fenômeno do curvamento aí, dessa difração, né? Esse desvio, ok? E muito bem, e quando isso acontece, né? Primeiro, isso só vai ocorrer, a gente só vai ver esse fenômeno da difração quando ó, as dimensões dos nossos obstáculos, tá? Esse D aqui, ó, as dimensões dos nossos obstáculos ou as dimensões da nossa abertura for da ordem de grandeza do nosso comprimento de onda, bom? Esse comprimento de onda aqui, ó, lambda, tá? Então, quando D e lambda tiverem a mesma ordem de grandeza, a gente vai ver esse efeito, ok? Então, muito bem, observe aqui agora, quando a gente tem, né, essa situação aqui em um muro. Então, quando você grita de um lado do muro, veja que esse som, né, ele se propaga e ele vai sofrendo refração, tá? Até atingir a outra pessoa do outro lado, tá? Do muro. Olha lá. Então, veja que essa pessoa ela é capaz, né, de ouvir o que a outra falou, ok? Por conta da difração. Então, essa onda sonora ela vai sofrendo difração, né, ao interagir com esse obstáculo. E veja que por que ele não enxerga a fonte, né, o emissor? Por conta do quê? O comprimento de onda da luz ser muito pequeno, tá? Então, ele passa por essa região aqui, ele não interage, né, com esse objeto, por conta pelo seu comprimento de onda ser muito pequeno em relação às dimensões, né, do obstáculo, ok? E o mesmo efeito ocorre, por exemplo, com as ondas de rádio. Tá? A difração permite às ondas de rádio chegar ao seu receptor contornando montanhas. Então, geralmente, pessoas que moram em regiões montanhosas, né? Então, ó, devido ao efeito da difração que essas ondas chegam até essas casas. Ó. E lembrando, a gente tem, né, a AM, ok? E a FM, bom? E a gente tem o quê? Que o comprimento de onda, ó, se a gente observar essas frequências, né, uma está em kHz, né, e a outra aqui ó, em megahertz. Então a gente vai observar o quê? Que o comprimento de onda, tá, da amplitude modulada, AM, ela é muito maior do que o comprimento de onda da frequência modulada. Tá? Então observe que geralmente a frequência modulada, o que vai acontecer com ela? Ela não vai interagir, tá, com esse obstáculo passando. Então, essa frequência modulada ela vai passar e somente a frequência, a amplitude, né, a onda de amplitude modulada aqui vai ter essa capacidade, né, de interagir com esse obstáculo e sofrer a difração, chegando até a essa casa, por exemplo. Então, que é a amplitude modulada. Por quê? Porque o seu comprimento de onda ele é muito grande, então dá ordem, né, do tamanho desse obstáculo aqui que ela encontrou no meio do caminho, ou seja, essa montanha. Bom, então é assim que às vezes as ondas, né, chegam a determinadas regiões, né, montanhosas, ok? Então, pessoal, por hoje é só e até a próxima aula.